Meu bom dia a todos vocês, um feliz sábado. Que a graça do nosso Deus esteja mais uma vez presente na vida de todos vocês que estão aqui na igreja. Embora estejamos em número reduzido, mas estamos felizes e contentes porque entre nós o Espírito Santo também se faz presente. Quero também saudar aqueles que estão na internet, no canal da igreja aqui de Ponte Alta, em Brasília. Uma alegria poder receber vocês, saudar você aí na sua casa, onde você está. Na cama, no escritório, na sala, na cozinha, na poltrona, enfim. Que Deus também abençoe você onde quer que você esteja. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, não apenas aqui de Brasília, mas de outros lugares, que você também seja alcançado pelo poder da palavra do Senhor esta manhã. Que o Senhor também te alcance aí onde você está. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. A minha pergunta para você que está aqui com a gente é: quantos de vocês são casados? Deixa eu ver a mão. Tem muita gente aqui, 90% que estão aqui são casados. E você que está em casa? Você é casado? Deixa eu ver a sua mão aqui pela fé. Eu vou imaginar que você está levantando a mão pela fé. Você é casado, casada? Levanta a mão. Muito bem. Vocês já pararam para pensar que todo casamento, quase todo casamento, toda festa de casamento, tem algum tipo de história ou situação um tanto engraçada ou inusitada no dia que acontece? Pare um pouquinho para pensar. Parece que toda festa de casamento, toda cerimônia, todo momento especial de casamento, todo casamento deixa marcas e histórias. No seu casamento, vocês que são casados, você se lembra de alguma coisa que aconteceu diferente, que não estava no script? Eu estou vendo gente balançando a cabeça, pastor, aconteceu. No dia que eu casei no domingo pela manhã. E eu casei no Amazonas, lá na capital, Manaus. E no dia que eu casei, gente, estava marcado o casamento para as 9 horas da manhã. Caiu, desabou uma tempestade. Choveu, mas choveu de ficar branco, não se via nada. Mas às 9 horas o noivo estava lá, amém? O noivo estava lá. 9h15 a noiva estava lá. Esse era o problema. Só estava o noivo, a noiva e quem abriu a igreja. Não tinha convidado, não tinha pastor, porque tudo atrasou, o negócio bagunçou geral. E a gente se conversando ali pelo telefone, a gente resolveu esperar, e tinha que esperar na realidade, né? O casamento começou por volta de 11h30 da manhã. Isso que era amor de esperar, né? Queridos, todo casamento nos traz marcas e histórias. Minha esposa está assistindo aqui o sermão. Todo casamento nos deixa sempre marcas e histórias. E sabe, tem um casamento muito conhecido na história, especialmente no século XX, em que foi muito badalado o casamento do príncipe Charles com a princesa Diana. Talvez alguns de vocês aqui não tenham assistido ou visto, porque eram muito jovens na época, mas deixa eu fazer uma perguntinha. Tem alguém aqui que lembra desse casamento? Deixa eu ver a mão aqui. Opa, tem um punhado de gente que conhece, que lembra. E você aí em casa também se lembra desse casamento? O casamento do Charles com a Diana foi um verdadeiro conto de fadas. Sabe por quê? Só lembra do acidente, mas não é do acidente que eu vou falar. Na realidade, o casamento deles tinha 3.500 convidados e 750 milhões de telespectadores. Além disso, eles receberam na festa de casamento 6.000 presentes aproximadamente. E um deles foi um veleiro de um emir de Bahrein, avaliado aproximadamente entre 500 mil e 1 milhão de libras. O vestido que Diana usava era um vestido que marcou época, porque na sua manga havia assim uma manga com pérolas, 10.000 pérolas, as mangas bufantes. A cauda do vestido, aproximadamente 7,5 metros. E esse estilo de vestido de casamento acabou marcando tanto a época que muita gente depois quis copiar o modelo. Todo casamento deixa marcas e histórias. Na manhã de hoje eu quero fazer menção de um casamento também. Ou melhor, de uma história que relembra um casamento. E eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui na igreja, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Convido você a ler comigo Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1 até o verso de número 13. Mateus 25, do verso 1 até o verso 13. É o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho que nós temos dentre os 4.
Mateus capítulo 25, verso 1 até o verso 13. Você que está em casa já pegou a sua Bíblia, já pegou o seu dispositivo, acesse aí também. Nós vamos ler nesse momento. Mateus 25, do verso 1 a 13, a Bíblia diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 delas prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra esta manhã, amém? Casamentos deixam marcas e histórias. A história que acabamos de ler fala sobre a história de um casamento no Oriente. E o casamento no Oriente era um momento muito festivo, muito importante para aquela época. Era tão importante que os preparativos eram feitos com muitos detalhes, com muita atenção. E as pessoas que participavam da experiência do casamento, elas levavam isso com muita consideração. Para vocês terem uma ideia, quando um cortejo nupcial passava, se estivesse acontecendo algum tipo de culto, celebração, o rabino estivesse pregando, ele parava o seu sermão, parava a sua mensagem, a sua admoestação, e então ia até o cortejo nupcial para saudar, para cumprimentar os noivos que estavam indo para o cortejo nupcial. Queridos, basicamente os casamentos aconteciam à noite. De vez em quando à tarde, mas à noite o casamento tomava lugar no tempo oriental. Mas uma coisa que chama atenção no casamento oriental, sabe o que é? É que o noivo saía da sua casa e então ele ia até a direção da casa do pai da noiva, tomava a noiva e então ele voltava com vários convidados para a sua própria casa e ali celebrava a festa de casamento. Sabem, pensando sobre essa experiência, levando em conta todo o contexto bíblico, essa experiência nos faz lembrar de uma outra festa de casamento, de uma outra experiência, de um outro casamento que também terá lugar. Um casamento de ordem intergaláctica, um casamento de ordem universal, o dia em que o noivo vai sair da sua casa, e ele então vai se dirigir para buscar a sua noiva, a sua igreja, e finalmente vai levar para a casa dele, para celebrar as bodas do Cordeiro. De quem estou falando? Estou falando da experiência de um dia que a Bíblia ensina que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele não vem simplesmente para olhar como é que estão as casas. Ele não vem simplesmente para olhar como é que estão as cidades. Jesus vem para buscar você, amém? Jesus vem para buscar a sua igreja. Jesus vem para buscar a sua noiva. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 25 e o verso 27, que Ele vem. Cristo amou a sua igreja para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Acreditem, amigos, todos os preparativos estão sendo feitos, com todos os detalhes, para que quando o noivo chegar, a festa seja gloriosa e grandiosa, amém? Agora, como toda festa de casamento, também é necessário alguns convidados. E na história nós lemos exatamente a experiência dessas convidadas. Aqui são as convidadas. No verso 1 a Bíblia diz que 10 virgens representam essas convidadas. São 10 donzelas. E pelo casamento acontecer à noite, elas levavam um objeto, lâmpadas. E essas lâmpadas precisavam estar acesas. Elas iam iluminando o caminho para participar da festa
Queridos, isso aqui tem uma aplicação interessante. Os convidados que participarão da festa somos nós. Nós também vamos participar da festa pela graça de Deus. Agora, uma coisa é interessante. Este casamento, este encontro de Jesus com a sua igreja, não é para todos. É especificamente para um grupo que se preparou. Para um grupo que faz realmente parte, que está buscando se preparar para se encontrar com o noivo. E Ellen White, no livro Parábola de Jesus, página 419, diz que essa experiência de esperar com a lâmpada a chegada do noivo ilustra a experiência daqueles que estão se preparando para se encontrar com a volta de Jesus muito em breve. Queridos, a mensagem de hoje não é para o mundo. A mensagem de hoje não é para as pessoas lá fora. A mensagem de hoje é para você que está aqui dentro. A mensagem de hoje é para você que está na sua casa. A mensagem de hoje é para você que está aí assistindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Eu e você estamos sendo convidados pelo Senhor a nos preparar para estarmos prontos para nos encontrar com o Senhor muito em breve. Amém? Agora, lembram-se do que eu disse para vocês no início da mensagem? Todo casamento possui as suas marcas e as suas histórias. No verso 5 acontece um fato curioso. Querem ver? Volte a Bíblia comigo, por favor. No verso 5 acontece um negócio interessante. No verso 5 a Bíblia diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Casamentos, normalmente, têm as suas exceções. Sempre tem seus atrasos. E quem que normalmente atrasa? Não ouvi? Mas quem que atrasou aqui na festa da Bíblia? E agora? Vocês já passaram por alguma experiência sobre o noivo atrasado na festa de casamento? Não. Mas aqui, quem atrasa é o noivo. E você vai dizer assim, mas pastor, se isso aqui está tratando da volta de Jesus e o noivo é Jesus, Jesus está atrasado, sim ou não? Não. Jesus não se atrasa. O que está acontecendo é que, mesmo que você pense que ele esteja atrasado, a olhar o que está acontecendo no mundo, quando a gente observa o que as coisas estão acontecendo, problemas na política, problemas na natureza, problemas na economia, problemas em várias esferas da sociedade, parece até que Jesus já devia ter voltado, e eu acho que já devia mesmo. Mas não esqueça, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que o Senhor não considera a sua palavra, a sua vinda demorada, mas está esperando que mais pessoas se aproximem dele, que mais pessoas tomem a decisão para estarem prontas para a sua vinda. Ah, queridos, nós estamos neste mundo há quase 160 anos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, pregando, falando, anunciando, ensinando, mostrando que Jesus vai voltar. E a pergunta que surge é, cadê Jesus? Por que ele não veio? Por que ele não veio buscar a gente? As promessas estão aí. Cadê o noivo? Cadê o nosso mestre? Ele disse que viria. Cadê Jesus? Queridos, Jesus não se atrasa. No momento certo, na hora certa, no tempo certo, o noivo vai vir. E quando ele vier, a festa vai acontecer. Amém? Agora, uma coisa importante a ser salientada. Por causa desta aparente demora do noivo chegar, muitos convidados, muitos daqueles que se dizem preparar-se para a volta de Jesus, muitos que sabem da verdade, que conhecem sobre a volta de Jesus, lamentavelmente estão meio que adormecendo, meio que diminuindo a sua força, diminuindo a sua fé, desanimando. Eu já disse por aí, eu vou repetir esta manhã para você que está aqui na internet e vocês que estão na igreja. Eu sou batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia há 32 anos. E durante essas 3 décadas, onde já morei, por onde já passei, com quem já convivi, já vi muitas coisas acontecerem. E lamentavelmente muitas pessoas que a gente convive, que a gente aprende a gostar, a amar,
Lamentavelmente, pessoas têm desanimado da fé, têm se envolvido com os problemas da vida, desanimado, esquecido do que o noivo está vindo, têm esquecido dessa verdade que o noivo vem, e por essa razão se encantam com os oferecimentos deste mundo, por essa razão esquecem-se que Jesus está vindo, esquecem-se dos sinais, esquecem-se da Bíblia, esquecem-se de que precisam se preparar, e o resultado, muitas pessoas estão fora da igreja, distante do noivo. E talvez eu esteja falando para alguém que está aqui, na igreja e na internet. Você um dia conheceu a verdade, um dia você conheceu o noivo, um dia você sabia que Jesus viria buscar você, e por alguma razão você se afastou. Nesta manhã Jesus está dizendo para você, está na hora de voltar para casa. Está na hora de nós voltarmos a nos preparar, a nos encontrar com o noivo. Ainda que ele venha demorar, nós não podemos desanimar. Nós temos que nos preparar, amém? Queridos, ainda que o noivo venha demorar, não devemos desanimar. Nós não sabemos quando ele vai vir. Não sei quanto tempo de igreja você tem. Não sei quanto tempo que você está esperando a chegada do noivo. Mas esta manhã Deus está dizendo, filho, filha, você que está na igreja, você que está em casa, você que está na internet, você que é jovem, você que é pai, você que é mãe, você que é adolescente, acredite, Jesus vai voltar e nós não podemos desanimar. Jesus vai voltar e temos que nos preparar, amém? A pergunta é, como é que a gente se prepara diante desse cenário de uma demora do noivo? Antes de começar a responder essa pergunta, me permitam chamar a sua atenção para uma coisa no verso 3 e verso 4. Volte para a Bíblia. Mateus 25, verso 3 e o verso 4. As convidadas que estavam esperando a chegada do noivo, as donzelas, as meninas, as garotas que representam aqueles que se dizem esperar a chegada do Mestre, a chegada de Jesus. Verso 3, verso 4, a Bíblia diz, tomando as suas lâmpadas, as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Volte aqui para mim, por gentileza. Enquanto aquelas garotas, as convidadas, esperavam a chegada do noivo, elas portavam um objeto. E esse objeto fez com que houvesse uma separação, uma divisão naquele grupo. Antes era um grupo só, todos esperavam a chegada do noivo. Mas por conta da demora, houve alguma coisa que fez a diferença no grupo, dividiu o grupo em duas partes. Pergunto, o que é que fez a diferença no meio daquele grupo que estava esperando a chegada do noivo? O que está escrito na Bíblia? 25, verso 3 e verso 4. Você que está na internet, você que está em casa. 25, verso 3 e 4. Um grupo tinha lâmpada, mas não tinha. O outro grupo tinha lâmpada, mas tinha. O que fez diferença para dividir o grupo? O azeite. Naquele tempo, as lâmpadas ou lamparinas, as tochas, elas iluminavam as ruas, elas eram usadas para iluminar a casa. E neste caso, no contexto da experiência do casamento, da espera do noivo, para ir para a festa nupcial, era necessário também ter lâmpadas. Eles não tinham companhias elétricas como nós temos hoje, como temos a SEB aqui em Brasília, ou qualquer outro lugar que você esteja assistindo aqui no Brasil. Queridos, o que fez a diferença naquele grupo que supostamente esperava a chegada do noivo foi o azeite. E o que representa o azeite? Será que foi o azeite que atrasou? Será que o azeite atrapalhou o recebimento do noivo? Queridos, Zacarias capítulo 4, não dá tempo a gente ler por conta do tempo. Mas Zacarias capítulo 4, do verso 1 até o verso 14, fica muito claro o ensino da Bíblia, que o Espírito Santo, ele é ilustrado por meio desta porção da Bíblia em Zacarias capítulo 4. Você vai encontrar na Bíblia o Espírito Santo sendo ilustrado pela água. Você vai encontrar na Bíblia o Espírito Santo sendo ilustrado pelo fogo, por uma pomba. Mas você também encontra o Espírito Santo sendo ilustrado pelo azeite. O azeite fez a diferença na vida daquelas ou daqueles que esperavam a chegada do noivo. E o tempo passa, chegamos aos nossos dias, chegamos à nossa geração. Nós estamos esperando o noivo, nós estamos esperando a volta de Jesus. E o que é que vai fazer a diferença nestes últimos dias? Respondam!
Você que está em casa, o que é que vai fazer diferença nesses últimos dias? Enquanto a gente espera a chegada de Jesus, o azeite. E pela Bíblia, o que é que significa o azeite? O Espírito Santo. E por aqui começa a minha resposta à pergunta que eu fiz. Mesmo que o noivo demore, nós temos que nos preparar. Mesmo que Jesus venha demorar um pouco, nós não podemos desanimar. Nós temos que nos preparar. E como é que a gente se prepara para a chegada do noivo? Como é que a gente se prepara nesse contexto de uma aparente demora? Como é que a gente se prepara por uma aparente tardança? Eu quero destacar algumas coisas essa manhã para a tua reflexão, para teu crescimento espiritual. Nós estamos recebendo algumas pessoas, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês que estão aqui. Estamos falando sobre a volta de Jesus, ilustrado pela experiência de Mateus capítulo 25. O noivo é Jesus, e ele vem buscar a sua noiva. A noiva é a igreja, e a igreja representa eu e você que estamos esperando. Mas há uma demora para a chegada do noivo, há uma espécie de tardança para a chegada do noivo. A pergunta é: como se prepara diante dessa demora? O que é que temos que fazer? Em primeiro lugar, verso de número 4. Mateus capítulo 25, verso número 4. Verso número 4, as prudentes, uma parte daquele grupo que tinha as lâmpadas, diz a Bíblia: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite não ouvi, além da lâmpada, elas dispunham de azeite extra. Havia azeite, em outras palavras, o preparo para o recebimento do noivo, o preparo para receber o noivo, dependia ter o seu próprio azeite, o seu próprio óleo. Queridos, as donzelas prudentes levaram o seu próprio azeite. Elas não foram descuidadas, fizeram provisão, não esperavam que alguém fizesse por elas o que elas mesmas tinham que fazer. Por outro lado, as donzelas insensatas levaram azeite somente para um único momento e confiaram que poderiam tomar emprestado, confiaram que poderiam pedir para alguém que tinha mais. Queridos, isso nos ensina uma coisa muito importante. Nesse tempo de preparo para o recebimento de Jesus, nesse tempo de espera da volta de Jesus, enquanto estamos aqui nessa terra, aprenda uma coisa essa manhã. Eu e você necessitamos ter, por experiência própria, o próprio azeite do Espírito em nossa própria vida, amém? Queridos, infelizmente muitos estão vivendo uma vida na igreja, que se dizem: estou esperando Jesus, eu estou esperando a volta de Jesus, eu sei que Ele vai voltar. É fácil dizer isso, é fácil pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, é fácil dizer que é crente, é fácil dizer que é adventista, é fácil dizer que está esperando a volta de Jesus. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você: você precisa ter a tua experiência com Jesus, você precisa ter. E infelizmente, muitos que estão na igreja acabam dependendo e esperando pelo óleo do próximo. O que eu quero dizer? Infelizmente existe um grupo que se diz até cristão, que se diz esperava a volta de Jesus. Há um grupo entre nós que infelizmente não estuda a Bíblia e espera que outros estudem a Bíblia por ele. Não estudam a palavra, esperem que alguém ensine a palavra. Eu entendo que alguns não compreendem, mas o ponto aqui é: você precisa ter a tua experiência com a palavra. E vou abrir um parêntese. Alguns às vezes não querem ter o trabalho de pegar esse livro de capa preta, cheia de letrinhas e números, e não querem tomar tempo, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, não sei. Não querem tomar tempo para estudar, para ler, para meditar, para confiar conferir o que está escrito nessa palavra. Esperam simplesmente que outros falem, que o pastor pregue, que o líder da igreja fale, que a internet fale. E vou falar uma coisa a mais. Cuidado. Cuidado com aquilo que a internet tem dado para você, especialmente nesse tempo de pandemia. Cuidado. Muita gente tem usado a palavra, dizendo que é a palavra, mas distorce a palavra, desencaminhando um punhado de gente.
Eu e você não podemos depender simplesmente de outros. Você tem que ter o seu próprio óleo. Como as prudentes tinham o óleo, o azeite. Há um grupo que infelizmente não ora, mas espera que outros orem por ele. Tem um grupo que é impaciente, se irrita com facilidade, espera que os outros tenham paciência com ele. Alguns são egoístas e não querem que as pessoas não dividem as suas coisas com as pessoas, mas querem que os outros dividem as suas coisas consigo. Tem um grupo que critica a infidelidade, a maldade dos outros, mas ele mesmo não gosta de ser criticado. Tem um grupo que se ofende quando as pessoas chamam a sua atenção, mas ele é o primeiro a chamar a atenção dos outros. O preparo para a volta de Jesus, o preparo para o recebimento do noivo, implica numa experiência particular, íntima, sua, com Cristo, por meio do Santo Espírito. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está em Jó capítulo 42, verso 5. Jó 42, verso 5 tem uma frase, tem um pensamento, tem algo que me deixa cada vez mais impulsionado, motivado a entender que a minha experiência com Cristo não pode ser simplesmente quando o pastor fala, não pode ser simplesmente o que a internet fala, não pode ser simplesmente quando alguém canta, não pode ser simplesmente quando alguém ora por mim. A minha experiência tem que ser a de Jó 42, verso 5, quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os teus olhos precisam conhecer Jesus por experiência própria, amém? Você tem que saber quem é Jesus. Você tem que saber por experiência própria o que Ele faz na tua vida, o que Ele é capaz de fazer em você, o que Ele é capaz de fazer por você. Você tem que experimentar quem é Cristo pessoalmente falando. Ah, queridos, a experiência das donzelas nos ensinam que não dá para você esperar pelos outros. Você tem que fazer aquilo que Deus espera por você. E sabem, não basta simplesmente ouvir sobre Jesus. Não basta simplesmente ouvir sobre o Espírito Santo. Você tem que experimentar quem é Jesus e quem é o Espírito na tua vida. Vou dizer mais. Quando se trata de caráter, e vocês sabem que caráter é a única coisa que a gente vai conseguir levar quando Jesus voltar. Caráter, você não empresta de ninguém. Caráter você tem. Amor, que faz parte do nosso caráter. Você não empresta de ninguém, você tem. Fé, você não empresta de ninguém, você tem. A experiência pessoal com Cristo é algo que você precisa ter. Se estou falando para algum pai, alguma mãe, e aqui na internet devo estar falando para algumas famílias, queridos, você que é jovem, que está me ouvindo, você que é adolescente, você que é filho, lembre-se de uma coisa: o que o teu pai faz, o que tua mãe faz para a tua salvação é necessário, mas lembre-se, você tem que conhecer Jesus e o Espírito por conta própria. Ele não pode levar você para o céu, ela não pode levar você para o céu, e nós que estamos aqui na igreja, ninguém leva ninguém para o céu. Podemos nos incentivar, podemos nos motivar, mas quem nos salva é a pessoa e a ação de Cristo no nosso coração, nos preparando para ir para o céu com Jesus, amém? Segunda coisa, segunda forma de você se preparar, verso 8, Mateus capítulo 25, verso 8. A Bíblia diz, Mateus 25, verso 8, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que que as lâmpadas do grupo insensato estavam apagando? Por qual motivo? Eu não entendi por causa da máscara de vocês. Como é? Tinha azeite, sim ou não? Tinha ou não tinha? Tinha, mas o que ela diz no verso 8? As nossas lâmpadas estão se apagando. O que elas estão querendo dizer aqui? O azeite está pouco. Ou em outras palavras, elas precisavam ter azeite em quantidade. Sabem, acho que não há hipocrisia da parte das donzelas convidadas aqui. O que na realidade elas simplesmente
acharam que podiam simplesmente passar aquele tempo com a quantidade que elas entenderam que era necessária na vida delas. Queridos amigos, vocês que estão em casa, na internet, e vocês que estão aqui na igreja, à medida que o tempo passa, faz-se necessário ter o óleo do Espírito, não somente uma gota, não somente alguns ml, não somente uma pequena quantidade, mas quanto de quantidade? Muita quantidade. Sabe por quê? Porque à medida que o tempo passa, o tempo vai ficando difícil. Olhe para a sociedade. Olhe para o mundo que estamos vivendo, para a cidade que você vive, onde nós estamos morando, a pandemia que estamos enfrentando, as dificuldades, os problemas. À medida que o tempo passa, a crise vai se avolumando. E por favor, isso aqui não é eco, há crises que vão vir. E já vou dizer para você, nós temos que nos preparar porque coisas grandiosas ainda vão acontecer neste planeta. E esse preparo envolve que eu e você não podemos apenas dizer, eu aceitei Jesus, eu acredito que Jesus vai voltar, eu acredito nos mandamentos de Deus, eu acredito que a igreja de Deus ela existe nessa terra, eu acredito que os sinais estão dizendo, é necessário, é importante, mas mais do que você crer, mais do que você dizer, mais do que você mostrar, você e eu precisamos demonstrar que temos óleo em quantidade, óleo suficiente, todos os dias em nossa lâmpada, em nossa alma. Efésios capítulo 5 e o capítulo 6 nos faz uma afirmação muito oportuna e pertinente para o tempo que estamos vivendo. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 11, 17 e 18, Paulo também diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tomai a espada do Espírito, orando todo o tempo no Espírito. Conseguiram perceber? O contexto do capítulo é o grande conflito, a luta entre o bem e o mal. E se nós vamos olhando para o tempo do fim, esse conflito entre o bem e o mal vai se avolumando, vai crescendo. E nós necessitamos estar cada vez mais preparados. E esse preparo é estarmos cheios do Espírito, usarmos o poder do Espírito, sermos instruídos pelo Espírito. E não dá simplesmente para dizer que você tem o Espírito ouvindo uma vez um sermão na tua vida. Não dá para ter Espírito se você simplesmente vem uma vez à igreja. Não dá para ter o Espírito em quantidade se você lê uma vez a Bíblia. Nós precisamos ter essa experiência contínua, profunda, todos os dias a nossa experiência cristã. Nós necessitamos ter o óleo, o azeite em quantidade. E a pergunta agora é, pastor, o que é ter óleo em quantidade? O que é viver a experiência do Espírito de Cristo em quantidade? Em primeiro lugar, vou mencionar o seguinte. Ter óleo em quantidade nesses últimos dias, enquanto esperamos o noivo chegar, é permitir que o Espírito entre na tua vida e faça uma obra completa, radical e profunda no teu coração. Ter óleo em quantidade não é se contentar com uma mera aparência espiritual. É fácil vestir uma roupa de crente, sim ou não? É ou não é? Lógico que é. É fácil pegar uma Bíblia de crente, sim ou não? É fácil. Mas nós não podemos nos contentar com isso. Temos que permitir que o Espírito, que Cristo, mude-nos radicalmente. E afinal, quem é que está perfeito aqui dentro? Você está perfeito na tua casa? Nós necessitamos de uma transformação radical da nossa mente, do nosso coração, da nossa atitude, nossa postura como cristãos. O que é ter óleo em quantidade? Ter óleo em quantidade não é simplesmente estar dizendo que estou familiarizado com os mandamentos ou com as ordens da Bíblia. Ter óleo em quantidade é permitir que as verdades da Bíblia façam parte da tua vida. Ter óleo em quantidade significa, de uma vez por todas, abandonar os pecados, a avareza, os caminhos errados, as coisas ruins que você está fazendo, de forma aberta, deliberada e oculta. Deixar isso tudo de lado e permitir que Cristo viva na tua vida. Ter óleo em quantidade implica menos superficialidade e mais, cada vez mais, profundidade em conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Amém? Me permitam ler Eventos Finais, página 60. Ora,
não perceberam que no momento principal da crise, não perceberam que no momento mais crítico que elas estavam vivendo, necessitavam ter o óleo em quantidade, óleo como suprimento, deixaram para fazer algo que nós brasileiros sabemos muito bem. E o que é? Pode escrever na internet, pastor, a gente deixa tudo para a última hora. É verdade ou não é? Estou falando alguma besteira, não? Quando é que a gente estuda para o concurso ou para a prova do vestibular? Quando é que a gente compra o presente de Natal? Como é que a gente se apronta para vir para a igreja? Quando é que a gente se prepara para um compromisso importante? Infelizmente, queridos, nós deixamos muita coisa para a última hora. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muitos de nós, às vezes nesta crença de deixar as coisas para a última hora, esperamos que quando Jesus voltar, ou Ele estiver voltando, Ele vai nos salvar do jeito que a gente está. Me permitam confessar um pecado que eu já pedi perdão para Jesus há muitos anos atrás. Quando eu tinha mais ou menos meus 12, 13 anos de idade, meus filhos estão me assistindo aqui também na internet, um deles está com 15 anos, e eu já contei isso para eles. Eu vinha para a igreja, catava a minha Bíblia, como todos nós fazemos a cada vez que a gente vem para a igreja, e eu pegava as minhas coisas, me arrumava como cristão, um bom cristão, minha mãe ia para a igreja, meu pai ia para a igreja, meus irmãos iam para a igreja, todo mundo estava na igreja, e eu sentava no banco da igreja, como alguns de vocês estão aqui, e eu me assentava ali. E na minha cabeça de adolescente que estava começando a despertar para as coisas da vida, começando a enxergar as oportunidades que o mundo tinha para oferecer, e eu ouvia os líderes da igreja falarem, Jesus vai voltar, eu ouvia o pastor falar, Jesus vai voltar, e aquele negócio me empolgava, mas por outro lado eu ficava pensando, Ele vai vir, Jesus vem, e eles falavam sobre as pragas, sobre os sinais, tudo vem, mas eu pensava assim lá no meu coração, deixa Ele vir, mas eu quero curtir um pouquinho a vida. Eu quero experimentar as coisas da vida. Eu quero experimentar o que o mundo oferece em termos de roupas, em termos de relacionamento, em termos de festas, em termos de viagens, em termos de oportunidades. Eu quero experimentar o que o mundo oferece. E no meu pensamento de adolescente eu pensava assim, eu quero experimentar o máximo que eu puder. E quando eu sei que os sinais vão acontecer, eu sei que as pragas vão cair, eu sei que tudo está profetizado, quando essas coisas começarem a acontecer, sabe o que eu vou fazer? Respondam. Eu vou voltar. Porque eu sei o que vai acontecer. Então no último momento, antes de tudo acontecer, eu vou voltar para os caminhos de Deus. Eu vou voltar para a igreja. E eu só quero dizer para vocês que eu já pedi perdão desse pecado para o Senhor há muitos anos, tá bom? E que isso nunca aconteceu, tá bom? Sabe por que não aconteceu? Porque primeiro o Senhor me alcançou e mudou completamente minha forma de pensar sobre o mundo. E segundo, eu entendi. Quem deixa as coisas para a última hora, normalmente não faz direito. Sim ou não? Já experimentou estudar para uma prova na última hora? Já experimentou fazer um trabalho de faculdade, de escola na última hora? Já experimentou comprar ou experimentar um vestido para um casamento na última hora? Parece que o negócio não se encaixa. É o cabelo que não dá certo, a mente que não funciona. O que eu quero dizer, sabe o que é, queridos? Nós não temos condição de encontrar, ou melhor, de entendermos ou conhecermos Jesus no último momento da forma como deve ser. A nossa experiência de conhecer Jesus tem que ser hoje, tem que ser agora. Muitas vezes cremos, quando Jesus estiver bem perto, os sinais todos se cumprirem, eu vou voltar, eu vou entrar para a igreja, eu vou dizer, Jesus, eu estou pronto. Queridos, não é assim que funciona. Não se corrige pecados quando a porta da graça se fecha. Não se passa a guardar mandamentos depois que a oportunidade passa. Não se começa a obedecer a Deus depois que Jesus deixar o lugar santíssimo para vir a essa terra. Ah, queridos, uma vida cheia de poder, do Santo Espírito, do azeite, do óleo necessário, que muda, que transforma, que nos impulsiona, que nos prepara para a volta de Jesus. Esta vida, ela precisa começar agora,
porque o óleo da última hora não tem o mesmo efeito do óleo adquirido ao longo da sua existência. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz: tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vás, não há obra. Tiago 4,14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Você que fica pensando: pastor, eu sei que Jesus vai voltar, deixa eu curtir, deixa eu experimentar. Deixa eu te falar uma coisa: você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Você que está em casa me assistindo, você não sabe o que pode te ocorrer, o que vai acontecer na tua vida, na tua família, na tua experiência pessoal. Por isso é agora. Nós somos como neblina, que aparecemos e dissipamos. Hebreus capítulo 3, verso 15. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. As donzelas deixaram para adquirir o óleo na última hora. E abra um parêntese: a Bíblia não diz que elas conseguiram comprar o óleo. Vocês entenderam isso? A Bíblia não diz que elas conseguiram comprar. A Bíblia não diz que elas conseguiram adquirir. Pode ser até que tenham conseguido, mas eu quero dizer, se você deixar para a última hora é arriscado. Por isso, nessa manhã, quero te dizer: quem deixa para adquirir o óleo, para quem deixa para ter uma experiência com Cristo na última hora, pode correr o risco de ouvir o que Jesus disse no verso de número 12: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Portanto, o tempo da aquisição do óleo quando é? Quando é? Agora. Eu quero terminar porque meus amigos já estão aqui se aproximando de mim. Queridos, o noivo vem. Amém? Jesus está vindo. E mesmo que ele demore, você não pode desanimar. Você não pode desistir da tua jornada. Você não pode deixar de se preparar. E como é que a gente se prepara? Em primeiro lugar, tenha o óleo do Espírito pessoalmente na tua vida. Em segundo lugar, você tem que ter óleo em quantidade na tua vida. E em terceiro lugar, este óleo pessoal em quantidade, você não pode deixar para a última hora. No dia 10 de fevereiro de 1840, a rainha Vitória da Grã-Bretanha se casou com seu primo chamado Albert Vincent. E quando ela se casou, e chamou a atenção o casamento pelo menos por 3 razões. Primeira razão, ela se casou por amor. Os casamentos desses reinados basicamente são por interesses políticos, mas ela se casou por amor. Segundo, ela se casou à 1 da tarde. Os casamentos naquela época aconteciam à noite. E terceiro, no dia do casamento ela usou um véu, coisa que não era praticada pelas mulheres de renome na época. Ficou 21 anos casado e teve 9 filhos com seu esposo. Depois ele veio a descansar, a falecer. E diz a história que ela passou 10 anos com a fotografia do seu esposo debaixo do travesseiro, sempre lembrando do seu grande amor da vida. O que eu quero dizer com isso? A rainha Vitória e o seu esposo simplesmente quebraram a tradição. Simplesmente eles fizeram o que ninguém esperava. Eles fugiram o comum, fugiram o convencional. Fizeram um casamento que verdadeiramente evidenciava o que eles sentiam, o que eles acreditavam. Nessa manhã eu quero dizer para você, queridos amigos que estão na casa de Deus, vocês que pertencem a este rebanho, a esta comunidade, vocês que nos visitam e a vocês que estão em casa, vocês que estão na internet, está na hora de nós tomarmos uma decisão e dizer para Jesus: Senhor, eu quero quebrar a tradição de uma vida medíocre na minha vida espiritual. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, Senhor. Eu não quero mais viver fazendo as coisas que eu estou fazendo. Se você está vivendo em pecado, hoje é a hora, o momento para você abandonar seu pecado. Se você vive uma vida, um cristianismo frágil, enfraquecido, desanimado, que não demonstra amor, coragem, vontade, ou preparo para a volta de Jesus, esta é a hora para você dizer para Jesus: Senhor,
Eu quero ser cheio do óleo. Eu quero ter óleo em quantidade. E eu quero fazer isso agora, porque eu não quero deixar na última hora. Queridos, hoje é o tempo de você assumir o compromisso de dizer para Jesus: a partir de hoje, Bíblia faz parte mais do que nunca da minha vida. A partir de hoje, oração mais do que nunca faz parte da minha vida. A partir de hoje, mais do que nunca, eu vou ajudar pessoas a conhecerem sobre Jesus. A partir de hoje, mais do que nunca, eu serei um cristão preparado para a volta de Jesus. Amém? A história que Jesus contou fala de 2 grupos. Um grupo entrou para a festa e outro grupo ficou do lado de fora da festa. Minha pergunta final para você nesta manhã é: em que grupo você estará quando o noivo chegar? Vou fazer a pergunta diferente. O que é que você está fazendo para ficar no grupo que vai entrar para a festa? Porque, aliás, eu acho que você quer ir para a festa, sim ou não? Você que está em casa, quer ir para a festa, coloca a mãozinha aí no canal da igreja. Pastor, eu quero ir para a festa. Eu quero preparar, eu quero estar pronto. Coloca aí no canal. Você que está em casa, na família, faz isso aí. Eu quero estar pronto para a festa. E vocês querem estar pronto para a festa, sim ou não? Mas em qual grupo você vai estar? Todo mundo se dizia que ia para a festa. Qual grupo que você quer estar? No grupo que fica fora ou no grupo que está dentro? Quantos querem nessa manhã dizer: Senhor, eu quero estar no grupo que vai entrar para a festa? Deixa eu ver a sua mão aqui. Vocês que estão aqui. Amém. Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Você que está em casa agora. Estou te vendo pela fé. Levanta a mão. Pastor, eu quero estar no grupo de dentro. No grupo que... Levanta a mão que eles vão virar a câmera para vocês agora. Você quer estar também pronto? Quer estar pronto? Encha a sua vida com o óleo do Espírito. Você vai ver agora as mãos dos que estão aqui. Todos nós estamos nos unindo. Louvado seja Deus pela sua decisão. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai, nós estamos encerrando o culto desta manhã. Com a certeza, Senhor, que Tua voz falou com a gente. Tua palavra falou conosco. Pai, uma história tão simples, mas com decisões profundas. Nós queremos estar prontos para a festa. Nós queremos estar prontos, romper com a mediocridade, romper com o comum e o convencional, romper com o pecado, abandonar as coisas que nos prendem. E queremos fazer do jeito certo, Senhor. Encha a nossa lâmpada, encha a nossa vida com Teu Santo Espírito. Batiza-nos, dá-nos a bênção e a virtude do Teu Espírito. E usa-nos, Senhor, usa-nos para ensinar, para falar e a cada dia estarmos prontos para quando o noivo chegar. Toma a vida dos seus filhos que levantaram as mãos essa manhã aqui. Abençoe teus filhos que estão em casa, em algum lugar deste Brasil, na sua poltrona, na sua cozinha, no seu quarto, onde quer que estejam. Nós nos abrimos o nosso coração e, Senhor, por favor, ajuda-nos a sermos mais vigilantes com o óleo. Ajuda-nos a sermos mais vigilantes, mais atentos, porque nós queremos, nós precisamos e pela Tua graça nós teremos. Toma-nos, abençoe-nos. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.